Bom dia a todos. Eu espero que todos estejam bem, para que possamos assim mais uma vez nesta manhã de domingo, possamos juntos iniciar esta semana com muita simplicidade e amorosidade através do nosso evangelho semanal, através do canal dos Tarefeiros, aqui pelo YouTube. Nossa casa, como sempre, está aberta para tratamentos presenciais. Mas para isso, você precisa estar agendando o seu tratamento, a sua consulta. Aqui no nosso vídeo já consta os nossos telefones e também o nosso endereço. E aqui no canal do YouTube, no nosso canal, temos bastante informações úteis a vocês. Temos palestras, temos também bastante tratamento que vão poder te ajudar a entender um pouquinho sobre a espiritualidade. E nesta manhã, através do nosso Evangelho do Lar, eu lhe convido, pois sou a Ana Cristina Cabreira Julião, voluntária da nossa casa, Casa dos Tarefeiros. E com isso, se você puder, acalme o seu coração, a sua mente. Permaneça na tranquilidade, na serenidade, no lugar tranquilo e apropriado para que você possa começar a sentir uma energia te envolvendo da cabeça aos pés. E você já vai assim pedindo permissão ao plano maior, a presença de todos os seus mentores, amigos espirituais, fraternidades que cuidam do Evangelho, da limpeza do nosso ambiente, para que eles já possam ir adentrando ao seu lar para a retirada de toda e qualquer energia negativa, como projeções, formas de pensamento, a inveja, a insinuação, a desarmonia, a doença. E vamos assim simbolicamente estender uma bandeira branca bem no teto, mostrando para todos os povos que somos filhos de um Deus único e que possamos estar sempre na paz, pois queremos a paz, pois somos sempre criadores do bem e do amor. E assim, com a permissão do plano maior, nós vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro O Consolador de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, através da pergunta 260 a 281. E vamos assim, na pergunta 260, em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes, enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio. A religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanavam na sabedoria, a segunda personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Sendo assim, religião é geralmente como um sistema sociocultural de comportamentos, práticas, crenças, textos considerados sagrados, profecias, a ética, organizações, enfim, conjunto de princípios unindo seguidores numa mesma comunidade moral, chamada igreja, templo, salão, terreiro e assim vai. Grupos fiéis que se identificam com símbolos, rituais, de acordo com a organização religiosa. Na visão espírita, religião é sem o culto externo, é sem sacerdócio organizado,
sem cerimônias de qualquer natureza, e sim uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, cuja principal e constante é a evolução espiritual do ser humano através das reencarnações. Como ciência, o Espiritismo estuda à luz da razão e dentro dos critérios científicos os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais. Para o Espiritismo, não existe o sobrenatural. Como religião, o Espiritismo tem por objetivo a transformação moral do homem. Sendo assim, na sua criação divina, Deus rege as suas leis. Podemos assim entender da seguinte forma esse texto que nos diz a pergunta 261 do livro Consolador. No princípio era o Verbo. Como deveremos entender esta afirmativa do texto sagrado? O apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. E para podermos entender melhor essa pergunta através dessa resposta, podemos dizer assim, como diz no livro A Gênese de Kardec, que Deus não se mostra, mas afirma-se pelas suas obras. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, nos falta ainda o sentido que não se adquire senão pela completa depuração do espírito. Mas Ele é tão misericordioso, nosso Criador, que Ele deu a nós as suas leis, que é a única base e necessária ao homem para a nossa felicidade. A lei, ela orienta sobre o que fazer ou não fazer, e só é infeliz aquele que dela se afastar. Ela é eterna e imutável. Entre as leis divinas que regem tudo que por ela foi criado, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas e seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito ao homem e às suas relações com Deus e com seus semelhantes. Compreendem as regras da vida, do corpo e as da vida da alma, são as leis morais. A lei de Deus está gravada na essência e consciência de cada um, e basta que cada um busque por ela na sua intimidade através da vigilância e da oração, e na verdade interior, para ter responsabilidade sobre os seus pensamentos e atos. E assim, a partir da questão 648 do Livro dos Espíritos, podemos assim classificar as leis que fazem parte da nossa existência, como a lei da adoração, a lei do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição da sociedade, do progresso, da igualdade e liberdade. Lei de justiça, amor e caridade. E recebeu, assim, como sendo esta, lei da justiça, amor e caridade, pois essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode-se segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não tem os demais sistemas de classificação que dependem sempre do ponto de vista sobre o qual se considera um assunto. A última lei, a lei da justiça, amor e caridade, é a mais importante e por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. A lei de justiça é o sentimento de justiça natural e todos os homens o têm, mesmo aqueles que não praticam, pois esse sentimento faz parte das leis de Deus e está gravado em nossas consciências.
A justiça tem como definição o respeito aos direitos de cada um. Este direito é determinado pela justiça ou lei dos homens, que estão de acordo com os seus costumes, hábitos e épocas, pois irão variar com os progressos e a evolução, e o que parece correto como lei nos dias atuais, se comparado com as leis medievais, hoje já não seriam corretas e nem necessárias, mas que para aquela época também eram tidas como corretas. Esta lei regula as regras de uma sociedade, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Assim como a caridade e amor, Jesus definiu caridade uma benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Caridade não é estender apenas auxílio financeiro, mas principalmente dar apoio, ser amigo, ser prestativo, sem vangloriar-se ou humilhar o necessitado. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Já o amor seria definido como um sentimento espontâneo de solidariedade incondicional para consigo próprio e com o semelhante, visando sua melhoria física e espiritual. Esse seria o verdadeiro amor, sem apegos, sem sentimentos de posse, que aprisionam e se transformam em desafetos e até em ódios. Quando os seres humanos já estiverem desvencilhados dos sentimentos mesquinhos e puramente materiais, terão uma nova visão de caridade e do amor, e os praticarão com naturalidade sem que seja necessário nenhum tipo de obrigação. A forma não é nada, e o pensamento ele é tudo. E para que pudéssemos ter o entendimento de todas essas leis, podemos assim dizer que espíritos enviados por Deus em determinadas épocas, como uma missão espiritual para auxiliar, reconduzir este povo em tempos de perigo ou de necessidade moral, trazendo mensagens de orientação. Assim podemos definir os profetas. Esses médios reveladores, denominados profetas de acordo com a hierarquia a que pertenciam e seu conhecimento pessoal de bagagens passadas, podem ser os transmissores das instruções de espíritos mais elevados, até mesmo dos mensageiros diretos de Deus. Como hoje existem os médios que são intermediários entre o mundo espiritual e o físico, os profetas exerciam o mesmo papel. Eram pessoas comuns que já tinham preparo e conhecimento do mundo espiritual de suas encarnações anteriores. Pertenciam a classes sociais mais altas da época, talvez um recurso do qual o plano espiritual tenha se utilizado para que pudessem exercer suas funções sem estarem preocupados em como manter-se. Apenas os espíritos puros, iluminados e preparados, que vieram com tarefas definidas, missionários de profetização, recebem a palavra de Deus com o objetivo de transmiti-la. Muitos falsos profetas, porém, se intitularam e ainda se institulam como enviados de Deus, com a finalidade de dominação e benefício próprio, o que leva ao descrédito de muitos e também ao fanatismo cego de tantos outros. Sendo assim, os profetas vieram em uma época de transição da Terra que necessitava da orientação do plano maior para modificar os sentimentos dos humanos que eram muito bárbaros e de pouca moral, assim como surgiram outros profetas na atualidade, onde a Terra está novamente em estado de modificação evolutiva e os homens precisam ter mais conhecimento de si e de Deus para poderem praticar suas leis naturalmente. E embora tenha havido seres dotados de espíritos proféticos desde as origens do povo hebreu,
Somente a partir de Samuel, esses homens, inspirados por Deus e por ele enviados ao povo, sucedem-se com bastante frequência e chegam a formar uma cadeia ininterrupta por cerca de 6 séculos aproximadamente, desde 1050 a 450 a.C. Nos 3 primeiros séculos, por volta de 750 a.C., temos os profetas de ação que pregavam energeticamente através da palavra, mas que não escreviam suas previsões, e um deles foi Elias. Nos outros 3 séculos seguintes, surgem os profetas que deixaram por escrito suas mensagens. Esses últimos são divididos com base na extensão de seus escritos em suas categorias. Temos os profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel e Daniel. A função desses nossos irmãos e amigos profetas era orientar o povo a seguir as leis divinas, combater as desordens sociais, principalmente a opressão aos humildes, opor-se ao formalismo religioso, incentivando a elevação interior sobre os conceitos externos e apregoando a perspectiva de um futuro melhor àqueles que se arrependessem de suas falhas e deslizes e um rigoroso acerto de contas aos que não se enquadrassem às leis de Deus, que nada mais é que a reforma íntima. E assim, nesta ordem de ideias próprias dos profetas escritores, apresenta-se-nos a majestosa e cativante figura de um descendente de Davi, mediante a qual se realizarão as venturosas promessas. Ele é o Salvador dos povos, pois trará a conscientização, o restaurador da religião, pois guiará através do amor e trará a justiça, ensinando as leis de Deus através do exemplo e governará e guiará o povo para o reino verdadeiro e eterno da paz. Sendo assim, os profetas eram, pois, os portas-vozes que transmitiam ao povo aquilo que Deus lhe ordenava transmitir. Eram os pregoeiros da mensagem divina. E através dessa mensagem divina do dia de hoje, que possamos contar com sempre amigos espirituais, esses mensageiros de luz que nos orientam e nos proporciona sempre um esclarecimento real e sustentável naquilo que estamos vivendo. E vamos todos juntos mais uma vez pedir ao plano maior que possa emanar paz e tranquilidade a tantos povos. Senhor meu Pai, sabemos que estamos passando por muitas tribulações no nosso grande planeta. Abençoe a tantos irmãos em sofrimento. Em cada cantinho desse planeta haja luz, conscientização, amor, humildade, compaixão. Abençoe a tantos irmãos. Abençoe, Senhor. Mande esses mensageiros de luz pacificar os corações aflitos, independente onde estiver um irmão, seja em seu lar, num campo de batalha, seja num hospital, que haja luz, humildade, simplicidade, resignação e muita fé. Senhor, abençoe a nossa casa, os nossos familiares, o nosso trabalho. Abençoe a casa dos tarefeiros, aos tarefeiros. Abençoe a água que já está sobre o copo. Abençoe, Senhor, para que nós possamos ter uma semana tranquila, confortável, na serenidade. E assim, meus irmãos, que eu agradeço a todos pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez e possamos assim estarmos juntos na próxima semana, se assim nos for permitido. Que assim seja, graças a Deus.